pessoal, vamos dar início então. Nossa aula então aqui. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a linguagem Python. A gente vai ver aqui a questão dos tipos de dados. E vamos ver se a gente consegue começar a falar um pouquinho sobre as estruturas de controle. Então compartilhei aí com vocês a tela, tá? Bom, bom, os tipos de dados que a gente tem aqui no Python, eles, para quem viu só a linguagem C, esses quatro primeiros, eles são muito parecidos, tá? Com aqueles que vocês vão encontrar na linguagem C. E tem alguns outros tipos novos aí que são as coleções, né? Os vetores, conjuntos, vetores, que normalmente você não vai encontrar nas linguagens mais antigas, certo? Mas aí o Python ele já manda para a gente essas estruturas eh, implementadas aí desde a da versão básica, certo? Então, bom, então começar aqui com o primeiro operador aqui, que é o de atribuição, tá? Então, o operador de atribuição, ele é um único igual, tá? Ele serve, então, para você fazer com que uma variável receba um valor. Só lembrando aqui, a gente tem quando você quer testar uma igualdade, você vai usar dois símbolos de igual, dois caracteres iguais. Quando você quer atribuir um valor, você quer colocar um valor em uma variável, aí a gente usa um único igual, certo? Então, esse aqui é o primeiro operador que a gente tem aqui disponível. É uma função também que é importante aqui, a função type, tá? É porque no Python as variáveis elas não são declaradas no começo. Você não precisa criar a variável para depois inserir um valor para ela. Você já, você já insere o valor, você já cria e já coloca um valor para ela. Então você não precisa falar aqui que a variável x é um inteiro, depois falar que x recebe o valor aqui de 123. Isso aqui já vai automaticamente, basta você só declarar x recebe 123. Se a variável x não tiver sido criada, ela é criada nesse instante, certo? Isso faz com que, se eu tenho aqui, ó, vou comentar aqui esses comandos, isso faz com que também, se eu tenho aqui, ó, uma variável x, ela era inteira nesse ponto, e depois se eu mudar o valor dela aqui, colocar x igual a true, ela muda aqui também de tipo, certo? Ela passa a virar aqui uma, ela vira um número booleano. Então, você tem aqui os tipos básicos que a gente tem aqui, ó, são esses daqui, ó, inteiro, float, string, booleano. Uma variável ela pode atribuir-se de um tipo e depois se você mudar ela de tipo, sem nenhum problema, tá? Isso aí você pode fazer
ele não vai identificar isso como um erro. Bom, o tipo booleano ele vai ser então receber verdadeiro ou falso, true ou false, tá? A comparação é com dois símbolos de igual. Então você coloca aqui, ó, se eu verifico aqui que se a variável v, que tinha aqui o valor true, se é igual à variável f, se eu executo, essa que eu tenho que primeiro aqui eu executo aqui, então se eu coloco isso aqui igual a v igual a f, vai dar falso. Se eu colocar v comparar com o valor de true, ele vai dar retornar verdadeiro. Se eu comparar isso aqui com constante falso, ele vai dar falso. Certo? Então, sem nenhum segredo. Operador de igual, dois iguais. Operador diferente é exclamação igual, tá? Então, até que a maioria é igual aí a maioria das linguagens. Negação. Aí a negação é o not, tá? Tem aqui a tabela verdade, para vocês fazerem, conferirem, terem como referência. Então aqui eu tenho a tabela verdade aqui do not. Entra verdadeiro, sai falso. Entra falso, sai verdadeiro. Certo? Então você coloca aqui not true, retorna como falso. Eu coloco not false, retorna verdadeiro. Operador o e lógico. Então aqui a gente vai usar o end, tá? Então o end é esse operador aqui de e lógico. Então se as duas variáveis são verdadeiras, ele retorna como verdadeiro. Se uma delas é falso, ele retorna falso. Ou as duas. Né? Então, um exemplo. Se eu coloco aqui um verdadeiro e falso, a resposta vai ser falsa. E o OR é o contrário. Tá certo? Se uma das entradas for verdadeira, ele retorna verdadeiro, senão ele retorna falso. Os números inteiros e float, então a gente tem lá os operadores de comparação, tá? Menor, menor igual, maior, maior igual, igual, diferente. E esse aqui eu recomendo vocês não usarem muito, tá? Ele faz uma comparação de objetos e a lógica dela não é tão intuitiva como o igual ou diferente. Então, sempre que vocês forem testar se é igual ou diferente, eu recomendo vocês usarem aqui o igual ou diferente, tá? Não usem o is, porque às vezes o is, dependendo do objeto, ele não vai retornar o que vocês imaginam aqui como sendo igual ou diferente. Faz uma comparação um pouquinho mais interna aí, ele olha a questão de objetos, se os objetos são iguais ou diferentes. Então aqui é a mesma coisa que vocês veem em qualquer outra linguagem, tá? X menor y, igualdade aqui, a igual a x, menor igual, maior igual, diferente, tá certo? Então eles retornam é, essas operações de comparação, elas retornam aqui uma variável booleana. Até ela torna o valor booleano como resposta. E aqui o is, que eu recomendo vocês não usarem ele, a não ser que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Eu posso combinar também uma expressão de comparação com os conectores AND, OR, NOT, tá certo? Então você pode fazer expressões compostas, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu perguntar se 5 é menor do que 10 ou 7 é igual a 10, isso aqui vai responder como true, tá certo? Porque esse aqui é true. E se eu colocar aqui x é igual a y e a menor do que x,
sendo que os a igual a 1, x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Aí isso aqui retorna como falso, certo? Então isso aqui você consegue então fazer aqui a composição de e aí, se você quisesse, eu podia até colocar outras expressões, entendeu? Sei lá, x diferente, y, ou x diferente de z. Então, você pode fazer aqui um cadeamento de várias expressões aqui, tá? Em relação aqui aos operadores matemáticos, certo? Então, esse aqui é mais uma revisão, tá? Seria aí que vocês viram em AIDS 1. Eu só estou mostrando aí alguma coisa que pode ser um pouquinho diferente do que vocês viram, tá? Ou alguma coisa que é mais específica da linguagem Python. Então aqui as operações mais vezes dividido, menos. O menos aqui esqueci de colocar. Mas é a mesma coisa, né? Ali, ó. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Potência são dois asteriscos, tá? Ou você pode usar a função poll. Os dois retornam aqui o mesmo resultado. Tem também aqui a divisão inteira, tá? O resto, que é a porcentagem. O comando divmod, que é para você, ele retorna tanto esse resto e o resultado aqui da divisão inteira. É como se ele fizesse as duas funções aqui de cima em uma só. A negação, valor absoluto, conversão para inteiro e conversão para float. Tá certo? Então, esses aqui são os principais operadores. Tem uns outros que estão na biblioteca matemática, que é raiz quadrada e algumas outras. E depois eu coloco ali quando falar sobre algumas bibliotecas. Certo? Então, aqui um cuidado que vocês têm que tomar é a questão aí da precedência dos operadores, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês têm que tomar cuidado aqui, ó. Você tem aqui uma soma e uma divisão, certo? Se vocês não colocarem nenhum parênteses indicando qual que é a precedência que você deseja, a divisão ela é feita primeira. Então, aqui é feita primeiro essa divisão aqui, depois a soma, e aí depois aqui é feita essa multiplicação primeira e depois a subtração, certo? Então, tomar esse cuidado aqui na hora de você montar uma expressão para que ela não fique ali, porque às vezes você quer fazer aqui o x mais y e depois o resultado se divide por 2. Então você tem que tomar o cuidado de colocar aqui os parênteses sempre que for necessário. Então a divisão inteira, tá vendo? Ó? Ela pega aqui o resultado quociente inteiro, né? E o resto é o resto aqui dessa divisão inteira. O que é o 20 dividido por 3 vai dar 6, resto 2. Tá certo? O comando divmod, ele retorna aqui os dois valores em uma tupla. Tá certo? A gente vai ver mais para frente o que é uma tupla e retorna aqui os dois valores. ABS retorna o valor absoluto, asterisco, asterisco, eleva a potência. Aqui eu tenho 5 ao quadrado, 10 menos 25 vai dar menos 15. Aí eu retiro o valor absoluto, vai dar mais 15. Então, é bem tranquilo. Você já tem então aqui a string, ela tem várias funções aqui que já estão implementadas, tá? Que são algumas delas, tem várias outras também que você tem disponível.
Além disso, você pode aqui concatenar duas strings com o mais. Então aqui tem essa sobrecarga aqui, sobre você tem essa operação foi criada, né, para você somar duas strings. E aí eles definiram que você somar duas strings é você colocar a segunda string no final aqui, colar as duas uma na outra. Então é você fazer a concatenação. Você também pode tem a função aqui, ó. Você chama a sua string, a variável, tá? Então tem aqui uma variável, ponto, e o nome de uma função aqui no. O nome que a gente chama aqui é um método, tá? Mas vocês podem entender isso aqui como sendo uma função que é aplicada em cima dessa variável, tá certo? Então aqui eu tenho a função upper, que ela é aplicada em cima aqui da variável s. O que ela faz? Ela transforma aqui, na verdade ela vai converter a palavra, né, a string s em maiúscula, só que ele não vai transformar essa variável em maiúscula, tá? Ele só vai retornar para você uma nova string com os caracteres todos em maiúsculo. Então, se a gente fizer aqui, ó, se eu pegar aqui e depois imprimir o valor de S, o S ainda continua minúsculo, tá? Então, uma forma que, se você quisesse converter para maiúsculo, seria fazer isso aqui, ó. S recebe S.upper. Aí, ela vai ser transformada em maiúsculo. Então, se você só faz isso aqui, ele só ele se perde. Esse valor aqui, ele não vai transformar isso aqui automaticamente. Você tem que salvar isso ou na própria variável ou em uma outra variável. Para você saber o tamanho aqui de uma string, a função aqui é a função len, e aí você passa aqui o nome da variável, retorna aqui o tamanho da string, tá? É, já a função replace, essa daqui sim, ela também ela vai pegar dois argumentos, tá? O que ela vai fazer? Ela vai modificar aqui, ó, todos os elementos aqui que tem esse padrão aqui, vai modificar por esse. Então aqui eu tenho aqui, ó, aqui eu peguei só uma letra só, mudando por uma outra letra, tá? Mas se quisesse colocar aqui uma string sendo substituída por outra string, também seria possível. Então aqui ele vai substituir todos os As pela letra U, e você tem aqui a nova string aqui depois. Então se eu quiser retirar só um pedaço de uma string, eu uso aqui, ó, entre colchetes, o ponto inicial, dois pontos e o final, certo? E aí ele vai fazer aqui, ele vai tirar de 0 até 2, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a posição 0, 1 e 2. Então essa última posição aqui, ela não é contada. Se eu quiser saber se uma string está presente em outra, eu tenho esse comando aqui, ó, in, e aí você consegue verificar se dentro aqui dessa string vai ter aqui algum ponto, aqui em algum momento, eu tenho aqui a ocorrência desse aqui, ó, de TA. Então aqui ele vai fazer esse casamento e vai achar que essa substring ela está contida aqui dentro, então ela retorna true. Certo? Então, tá aqui ele é true. Observa que se eu colocar aqui a letra minúscula, ele já retorna falso, tá? Então, ele aqui é sensível a maiúscula e minúscula. Tem que colocar ali do jeito que está aqui. Se você quiser saber a posição onde essa string aqui acontece, é o comando find, tá? Então, a mesma coisa, o comando find, função find, sendo aplicada aqui na variável
DNA, tá? Então esse ponto aqui vocês podem pensar desse jeito. Eu também, além do in, eu também posso fazer a negação. Então eu posso ter o not in, tá certo? Então aqui eu verifico se essa variável aqui, ó, essa string João, ela não está nessa outra string. Então esses aqui são os tipos básicos, tá? De dados. E aí você também tem definido aqui dentro da linguagem Python as coleções de dados, certo? Então a primeira coleção de dados aqui que eu queria falar com vocês é a questão das listas, certo? O que são listas? Então aqui eu tenho aqui, ó, um exemplo de uma lista. Eu tenho aqui uma lista de strings, certo? Cada string é o nome aqui de uma fruta. E aí você vai fazer como? Bom, para você criar uma lista, você põe aqui, ó, entre colchetes os elementos e cada elemento separado por uma vírgula. Você tem ali uma vírgula separando os elementos. As listas, elas permitem que o mesmo elemento possa aparecer duas vezes, tá? Então, você pode ter elementos duplicados numa lista. O comando len, ele também retorna para você o tamanho da lista. Eu posso ter listas para armazenar números inteiros, números float, booleanos. E também você pode ter aí uma lista que armazena tipos diferentes de dados. Então aqui, ó, essa lista aqui, ó, ela armazena aqui o número real, um número, uma variável booleana, uma string. Aqui ele não vai guardar esse valor, ele vai guardar o resultado dessa operação. Então aqui ele vai retornar aqui um booleano, que é o que ele vai guardar. E aqui é a mesma coisa, ele não vai guardar essa operação, ele vai guardar o resultado dessa operação, que é o número inteiro. Eu também posso guardar uma outra lista dentro de uma lista. Você pode ter uma lista dentro de uma lista, certo? Então a lista aqui ela é bem versátil, tá? Bem flexível. Para você acessar um elemento de uma lista, basta você colocar aqui o índice, entre colchetes também. E lembrando aqui que no Python o primeiro elemento começa com o índice 0. O último elemento você pode indexar como um número aqui com o valor do n-1. Ou então você pode colocar aqui o -1, que ele também vai retornar ali o último elemento. Aqui eu tenho essa lista aqui, ó, o último elemento dela, esse aqui, certo? Ou aqui eu posso colocar aqui, ó, ela n-1. Eu posso colocar aqui o valor do último índice dela. Então aqui, ó, isso aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui ela tem aqui o índice 5. Ok? É, eu posso então o negativo aqui, ó. Eu posso então indexar não apenas o -1, mas o -2, o -3, o -4. Você pode indexar aí tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, certo? Você não tem aí nenhum um problema aí na ordem aqui, basta usar o menos e ele vai entender que você está começando do final. Você também pode pegar aqui um intervalo de uma lista, certo? Então aqui a sintaxe dela é o início, dois pontos e o final. Então aqui, vou colocar aqui ó, 0, 2 pontos, 3, ele vai pegar o 0, o 1, o 2 e o 3 ele não vai pegar, tá? Então esse final aqui
ele não vai pegar. Ele volta aqui de 0 até esse número menos 1. É o intervalo que ele pega. Se você quiser pegar todos até o final, basta você não colocar aqui um número. Ele vai pegar aqui ó, do 5 em diante. E se você quiser pegar do começo até um certo ponto, é só você omitir aqui. Então, aqui é o equivalente a colocar 0 aqui, ó, ou 2 pontos, vai dar na mesma. Ou também posso usar aqui o índice negativo, ele também vai aceitar. Ele não vai aceitar. Então, aqui, ó, ele não vai aceitar você, por exemplo, tentar inverter essa lista. Certo? Então, você pode pensar, eu quero começar aqui ó, do menos 3, é do menos 1 até o menos 3, certo? Ou seja, é pegar daqui para cá. Ou seja, eu quero que ela pegue na ordem invertida. Isso aqui ele não vai aceitar. Então, ele não vai. Se você colocar do menos 3 ao menos 1, ele aceita. Tá vendo? Ele pega aqui ó, do menos 1, o menos 2 e o menos 3 fica de fora, tá? Vai do menos 3 até o menos 1. Ele pega aqui o do menos 3, menos 2, menos 1. Ele vai então aceitar essa sintaxe, tá? Mas a ordem aqui é outra não. Para você verificar se um elemento está na lista, então o comando in ele faz essa checagem, tá? Então, se eu quiser saber se o número 3 está nessa lista, basta você fazer esse teste aqui, ele vai te retornar o booleano correspondente. Bom, a string que a gente viu anteriormente, ela também pode ser imaginada como sendo uma lista, tá? Então você também pode usar aqui os operadores de lista para uma string. Eu posso colocar ali, achar o primeiro caractere, pegar aqui o último, pegar o intervalo da minha string. Isso aqui também é possível. A lista. Você pode, então, modificar um elemento da lista, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem estruturas aqui, tem tipos de dados do Python que você não pode modificar. A lista é um deles, é uma das que você pode, tá? Você pode colocar aqui no final da lista, usando o comando append, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. O nome da variável e aí a função. Append e aí o valor, o novo valor. Então aqui eu quero colocar aqui o novo valor f no final da minha lista. Então lista.append, ele vai inserir aqui no final. Você também pode colocar aqui, ó, no meio da lista, tá? Então, se eu quiser colocar um novo elemento no meio da lista, aí você não vai poder usar o comando append, você tem que usar o comando insert. Então, insert, você dá aqui a posição e o valor que você quer inserir. Ele vai inserir aqui o novo valor, tá? Então, bem tranquilo. O comando extend, ele serve então para você juntar aqui duas listas, tá? Só ver aqui, só mostrar uma coisa para vocês. Aqui seria intuitivo, né? Seria uma coisa que acho que seria mais ou menos intuitiva para vocês, seria tentar fazer isso aqui, ó. Lista 1 mais lista 2, tá? E também funciona. Anotar aqui embaixo. Então, você pode tanto fazer usando o comando extend, aqui embaixo aqui, ó, ou usando aqui
a operação mais, tá? Os dois eles retornam aqui o mesmo resultado. Vocês usam aqui do jeito que vocês acharem mais. Fica mais fácil aí para vocês trabalharem. O comando remove. Ele remove um elemento que você sabe que está lá dentro, tá? Então eu sei que lá o elemento B está aqui dentro, então você usa o comando remove. Ou então você pode remover usando o índice. Então eu quero remover aqui o elemento que está no índice 1. Então aqui é o 0, aqui é o 1. Então aqui eu uso o comando pop. Então remove, pop. A diferença deles é que o remove você passa o valor que você quer remover. E o pop você passa a posição que você quer remover. Lembrando sempre que a posição começa do zero, tá? Vai do zero até o n-1. Certo? E aí, por exemplo, se você manda remover um elemento uma posição que não está na lista, ele vai reclamar que está fora aqui do intervalo. Aí você tem que entrar aqui com uma posição válida. Certo? A mesma coisa aqui, ó, se eu tentar remover algo que não está na lista, e também vai reclamar, vai colocar aqui uma exceção falando que o X não está na lista. Comando clear, aí ele vai apagar a lista inteira, tá? Então ele remove todos os elementos, independente aí do que tem aí, remove tudo. E o comando sort, ele faz a ordenação. Então aqui vocês não precisam. Tá vendo uma vantagem do Python que já tem muitas coisas já prontas. Então esses algoritmos, vários algoritmos que vocês viram nas disciplinas de AEDS, ele já tem implementado aqui para vocês, tá? Vocês não precisam ficar se preocupando em implementar esses algoritmos. Basta você saber o nome deles, tá certo? E como que você tem que chamar eles. Então aqui eu tenho uma lista. Para ordenar a lista, é o nome da variável, ponto, sort, e aí ele faz a ordenação, tá? E observe que aqui esse comando de ordenação, ele faz a ordenação em cima da lista. Certo? Ou seja, ele não é que nem aquele comando anterior lá do upper, que eu falei para vocês que converte para letra maiúsculas, mas não modifica a variável. O comando sort não, o comando sort ele modifica a variável, tá? Então isso aqui tem que só tomar esse cuidado. Tem comandos que não modificam a variável, tem comandos que fazem a modificação dentro dela. Então, no caso, o sort é um que ele modifica internamente. E aqui, ó, é um cuidado que vocês têm que ter. Tá? Isso aqui é um detalhe aqui da implementação interna aqui, de como que as variáveis são implementadas. Ó. Se você faz isso aqui, ó, aparentemente o que parece que você está fazendo, você está copiando essa lista nessa outra variável, né? Esse seria o resultado aqui mais, acho que esperado aqui, que vocês iriam raciocinar. Só que olha só o que eu faço aqui, ó. Olha só, vamos seguir esse código aqui, ó. Eu imprimi o valor da lista, da outra lista, e como é esperado, ó, deu aqui ABC, e esses valores aqui. Aí eu fiz o quê? Eu fiz lista.clear. Ou seja, eu apaguei essa lista aqui, ó. E aí eu mandei imprimir a outra lista, que é a cópia, certo? O que ele imprimiu? A lista vazia, certo? Então o que está sendo feito aqui, na verdade, é que quando você faz esse comando aqui, ó, outra lista recebe lista, você está como só criando um sinônimo aqui, um mnemônico para essa lista.
É como se você só estivesse chamando ela de uma outra variável, tá? É só como se você estivesse dando um outro nome para ela. Mas você continua trabalhando em cima dela. É como se você tivesse só duas variáveis que apontassem para o mesmo objeto. Ou seja, é como se você tivesse lá os dois sendo referenciando as mesmas informações. Certo? Então, esse é um cuidado que vocês têm que tomar quando vocês trabalharem em lista, tá? Isso aqui não é uma cópia. Isso é só você ter aqui um outro nome para essa daqui. Se vocês quiserem copiar, vocês têm que usar o comando .copy, certo? Então vocês usam o comando aqui .copy e aí se você fizer aqui ó, os mesmos comandos que eu fiz anteriormente, ó, agora a outra lista ela não é apagada. Certo? Elas são realmente duas listas independentes agora. Bom, então esse aqui é um resumo aí breve aí do que é um tipo de dados da lista, tá? Ela, ela tem então vários desses comandos, eles vão ser também disponíveis para os outros tipos de dados, tá? Vai ver aqui alguns outros deles. Então lembrando aqui, ó, resumindo aqui as características das listas são essas, ó, elas são indexáveis, ou seja, eu coloco lá, eu posso colocar o índice para acessar o valor. O primeiro índice é 0 e o último índice é o n-1. Eu posso duplicar os elementos, não tem problema você colocar elementos repetidos. Eles podem ser modificados, tá certo? É diferente da tupla que a gente vai ver agora, que você não pode modificar. E os elementos podem ser repetidos, né? Que nem eu falei agora, diferente do conjunto, onde eles não podem ser repetidos. Basicamente, esse aqui é a lista, tá? Os outros tipos são bem parecidos, só tem mudanças nessas características. Então, as tuplas, você não pode modificar uma tupla, certo? Você usa aqui, ó, o parênteses para criar ela. Você também pode colocar ali tipos diferentes de dados, certo? Mas você pode também aqui acessar os elementos aqui, ó, pelo índice dela, tá? Então, se eu quiser pegar aqui o terceiro elemento, né, da tupla, basta colocar aqui o índice 2. Posso pegar aqui o intervalo, né, dos elementos. Só que você não pode remover elementos da tupla, nem inserir um novo elemento. Então, se você tentar usar o comando, por exemplo, insert, ele não vai aceitar. Vou ver se eu... Vou só mostrar aqui alguns outros casos. Se eu fizer isso aqui, ele aceita. Mas se você tentar fazer isso aqui, ó, ele vai falar que ó, tupla é um objeto que não aceita você fazer atribuição. Ele não aceita você modificar um valor depois que ela foi criada. Então isso aqui ele não vai aceitar. Você também não vai ter aqueles comandos de remoção, inserção. Então você não pode fazer isso aqui, ó. O professor, então é melhor sempre usar a lista, né? A tupla, a lista é mais genérica, né? A tupla ela vai ter ela tem, por exemplo, uma função, por exemplo, imagine, quer ver um exemplo clássico onde você pode usar tupla? A hora que você vai fazer ali isso aqui, ó. Você cria isso aqui como sendo uma tupla, certo? Por quê? Porque isso aqui você sabe que é uma informação que você não vai ficar mudando.
Então, isso aqui você faz isso aqui, aí depois, quando você quiser só acessar essa estrutura, faz aqui o acesso. Então, esse tipo de informações que é como se, a tupla é como se você quisesse guardar ali um vetor de constantes, diria assim. Um vetor de informações que você sabe que vai ser constante, aí você usa ela, tá certo? E a vantagem é que, como ela é imutável, você garante que lá dentro do seu código você não vai ter o perigo de mudar esses valores. Então é uma segurança ali que você tem que não vai ter algum erro ali, você não vai conseguir fazer alguma coisa errada e bagunçar isso aqui. É, e aí, então, que eu falei, que nem vocês comentaram aí, ó. Bom, se eu quiser então mudar, se eu tenho uma tupla e eu quero mudar ela, o que você tem que fazer? Você não faz. O máximo que você consegue fazer é transformar ela numa lista, tá? Você usa o comando list. Aí você transforma a tupla em uma lista e aí você remove, adiciona e tudo mais. Ok? Então, é isso que basicamente que você consegue fazer. Você pode converter depois, você pode até retornar isso aqui para sendo uma tupla, né? Você pode depois transformar isso aqui de novo em uma tupla. Mas aí não faz muito sentido você ficar criando uma tupla para transformar em lista, modificar e transformar ela de volta em tupla. Realmente o código fica realmente confuso, tá? E realmente é melhor você só trabalhar com lista. Mas pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer de você receber, sei lá, alguma função dessas que já vem prontas para vocês, retornarem uma tupla, e aí você quer manipular ela, você quer modificar o valor. Aí você transforma ela numa lista e você consegue modificar. Conjuntos. Então, o conjuntos é bem a ideia também de conjuntos mesmo na matemática, tá? Então, por exemplo, no conjunto você não tem o índice de um conjunto. Você não fala assim, o primeiro elemento do conjunto, segundo elemento. Não, o conjunto é aquela bolinha ali, aquele conjunto é aquele negócio, né? Você tem lá sei lá, um círculo que você tem os elementos nela. Você não tem ali, diferente da, da lista, a lista é muito parecida com a ideia de uma sequência, de uma fila, né? Então, você pode imaginar a lista, você pode imaginar ela como sendo ali uma fila. E aí você tem uma ordem ali, você tem uma sequência, né? Você tem lá o índice zero, primeiro, segundo, até lá o n menos um. Então, a lista você pode imaginar como sendo aqui um vetor, né? E o conjunto não. O conjunto ele não vai ser ordenado. Você não vai ter essa ideia de quem que é o primeiro, quem que é o último do conjunto. Ele não vai permitir que os elementos sejam duplicados, tá? E você também não vai poder alterar aí o valor de um item. Você cria ele usando chaves. Você também pode colocar ali tipos diferentes misturados dentro dele, não tem nenhum problema. Você pode acrescentar certos novos valores. Então aqui eu tenho um novo elemento sendo acrescentado aqui ao conjunto. Eu posso acrescentar um outro conjunto. Então eu posso somar aqui dois conjuntos, tá? Observe que aqui, ó,
a hora que eu faço essa soma aqui desses dois conjuntos, esse elemento aqui, ó, que é duplicado, ó, ele é a segunda instância dela é descartada. Então não vai aparecer aqui duas vezes. Então, ele não vai gerar um erro falando que eu tenho dois elementos, ele simplesmente ignora ali qualquer duplicada. Qualquer elemento duplicado ele ignora. É, comando aqui, que é esse update que eu falei, você pode então tanto colocar ali um outro conjunto como entrada, mas pode ser uma lista ou pode ser também uma tupla, tá? Então você pode colocar ali, ó, dentro aqui desse conjunto, eu posso adicionar uma lista e aí ele converte isso aqui para conjunto para depois fazer a adição. Ou eu posso colocar também uma tupla que também vai aceitar aqui, tá? E ele vira um conjunto, tá? Ele não vai ficar ali misturando conjunto com lista com tuplas. Ele transforma tudo em um conjunto só. Posso remover então o elemento. É, e aí tem dois comandos para remoção, tá? É, aqui. Então tem o comando. Deixa eu executar aqui. Ó. Tem esse comando aqui que é remoção, que ele remove o elemento. Mas se eu colocar aqui para ele remover um elemento que não existe, ele, ele gera um erro no seu código. Certo? Então ele só consegue remover o objeto que existe. Se você tentar remover algo que não existe, ele reclama. Já esse aqui não. Já esse aqui, ó. Você coloca ali um comando, um objeto que não existe e ele simplesmente não faz nada. Ele ignora ali o comando, mas ele não retorna um erro. Funciona, só não vai executar nada. Acho que então essas estruturas aqui elas são bem intuitivas, tá? Não tem muito segredo, não tem nenhum muito segredo em cima delas. É só vocês entenderem ali, acho que o nome dos comandos, tá? Entender o que eles conseguem fazer, o que você consegue fazer dentro deles. Então a lista, vocês viram que ela é mais genérica, né? Ela é de longe é mais utilizada, tá? Mas você tem aí também as outras tuplas e conjuntos que acabam tendo certos usos também. Além disso, Professor, pode falar. para que eu usaria um conjunto no caso? Então, o conjunto que ele te traz de graça é essa ideia de que você não consegue duplicar os elementos. Então, é exatamente a ideia do conjunto, né? Às vezes você quer armazenar essas informações, mas você não. Se você tem lá é, uma duplicada, um elemento duplicado, às vezes você quer descartar ele. Então, se eu tivesse a lista, na lista, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso. Eu teria que verificar se o objeto está na lista para saber se eu vou inserir ou não. Entendeu? Então, aqui é na lista, quer ver? Aqui, ó, tá vendo aqui a lista, ó? Na lista, ó, se eu peço para eu fizer isso aqui, ó, eu tenho aqui a lista, né? Ah, tá. Também é outro, é outro ponto que eu esqueci de comentar aqui para vocês, ó. Se eu coloco aqui um índice e não existe aqui na lista, ó, ele vai dar o erro, tá?
Então, cadê o comando aqui? Então, vocês têm que usar o comando aqui, ó, de inserção, tá? Então, o comando append, senão ele vai reclamar. Professor, eu consigo transformar uma lista em conjunto em lista, igual você fazer com as tuplas? Consegue, sim. Deixa eu só... Ih, então, olha só aqui, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu voltar aqui um passo aqui, senão... Só voltar aqui um passo. Então, olha só, aqui eu tenho... Tá vendo? Eu tenho aqui a lista. Eu inseri aqui um novo elemento aqui que é repetido, tá vendo? Ó? E a lista ela aceitou normal. Tá certo? Ela aceita normal. Só que quando eu transformo isso aqui num conjunto, ó, aí ele já descarta o elemento que estava duplicado. Então a vantagem do conjunto é isso. Às vezes você não quer ter essas duplicadas, às vezes você não quer ter essas informações aqui repetidas. Aí você usa conjunto. E aí se você quiser também, se você quiser somente eliminar as duplicadas, os valores duplicados de uma lista, você pode fazer isso aqui, ó. Faz isso. E aí depois você faz junto. Então uma forma, por exemplo, simples de você criar uma lista sem elementos duplicados. Eu pego a minha lista, transformo ela em conjunto, depois transformo de volta em lista. Tá certo? O que vai acontecer? Você vai ter uma lista que você pode modificar, alterar, trabalhar normalmente, só que agora você não tem mais elementos duplicados nela. Então, uma vantagem que você tem aí de trabalhar com essa ideia com essa estrutura aqui de conjuntos. Você não tem que ficar. Imagina que, por exemplo, não sei se você chegar a ter algum problema desses lá em Aedes, mas se eu pedisse para vocês fazerem isso aqui, um algoritmo, vocês teriam que fazer o quê? Vocês teriam que varrer ali a lista um por um para ver se tem elementos duplicados e aí vocês iam criando uma nova lista sem os elementos duplicados. Então, assim, é até um código chato, né? Um código aí que tem algumas linhas. Aqui não, aqui são com duas linhas de código. Na verdade, se a gente quiser ser mais econômico, se eu quiser ser mais econômico, com uma única linha de código, eu removo. Né, 7, daqui a 7. Olha só, com uma linha de código aqui eu consigo remover todos os elementos duplicados. Então, eu transformo ela em um conjunto e o resultado disso aqui eu transformo de volta para uma lista. É, fica, fica sucinto o código, né? O código fica sucinto, mas dependendo aqui da
quantidade aqui de informações, pode ser que ele fique confuso, tá? Então, às vezes, aí depende aqui de onde aqui vocês conseguem compreender. Acho que duas transformações dessas aqui, mesmo elas estando encadeadas, dá para entender o que está acontecendo. Se for uma sequência maior, aí realmente acho que talvez, por questão de legibilidade, talvez seja mais fácil deixar os passos mais explícitos. Certo? Então, aqui depende muito aí do quanto que vocês têm familiaridade com o que está acontecendo aqui dentro. Mas fica um código bem curto. Então, esses aqui são os principais tipos, tá? Um outro tipo, esse também ele é um tipo aí que é relativamente recente, né? O, e aí você tem aí no Python, ele acabou sendo bem popularizado, tá? É os chamados dicionários. Então você tem aí, nas outras linguagens também tem essa opção de você ter dicionários. E aí no Python, então você usa aqui as chaves, tá? Operador de chaves, para você guardar pares de valor, pares aqui. Você vai guardando um par, que é uma chave e um valor, certo? Aqui é mais fácil a gente entender isso com um exemplo aqui, ó. Então, imagina que eu quero guardar ali as notas dos alunos. Então eu tenho aqui a minha chave é o nome do aluno e o valor que eu quero armazenar é a nota dele. Então eu criaria ali um dicionário usando aqui esses pares, tá vendo? Ó? Aqui a chave, pode ser uma string, um número, pode ser qualquer tipo de dados. Dois pontos e o valor que eu quero armazenar. Então aqui eu tenho aqui um dicionário com um elemento, dois elementos, três elementos. Certo? A gente tem aí três elementos sendo armazenados. Para você saber um valor aqui de um elemento, você coloca ali a chave, ó. Você coloca ali a chave e ele retorna para você o valor dessa chave. Você pode modificar ali o valor que está armazenado em uma chave, só que eu não posso modificar a chave, tá? Você não consegue falar que, olha, essa chave aqui, João, eu quero que ela se transforme em José. Isso aqui você não consegue fazer essa modificação. Você consegue modificar o valor dela, mas não o valor da chave. Também você não pode duplicar chaves. Então aqui eu tenho aqui, ó, duas chaves João, e aí ele vai pegar ali só uma delas. Ele vai pegar só uma delas e a outra ele vai descartar. E aí você tem os comandos lá para pegar, por exemplo, é, a, a lista de chaves, ó. Então você coloca lá o comando keys, ele vai te retornar uma lista com as chaves e a função values ele vai retornar os valores que estão armazenados aqui. Certo? O comando in também, do mesmo jeito lá que dos outras estruturas, ela verifica se aqui no caso ele vai verificar se essa chave está presente no seu dicionário. E aí você pode então, tá vendo? Isso aqui é diferente ali da lista, ó. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu consigo pegar um valor que não estava e inserir ela. Esse aqui é um detalhezinho diferente, ó. Aqui eu tinha ali três elementos. Eu vou colocar um novo elemento que não está presente e aí coloco o valor para ele. Isso aqui ele aceita, tá? Eu posso também remover aqui, ó, um elemento. Basta passar aqui a chave
Então, na verdade, quando eu falei que eu não consigo modificar aqui uma chave, você consegue modificar, tá certo? Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retirar ela e inserir uma nova chave, certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, mudar aqui, ó, essa chave Pedro para Paulo, teria que colocar ali lá, inserir ela e depois eu removo. Ops, não, desculpa. Depois eu removo ela, certo? Ele sai ali da. Ele vai mudar um pouco a posição dela, mas seria uma forma aí de você modificar uma chave, tá? É, para você. O comando pop que eu mostrei agora em cima, ele na verdade ele remove e retorna para você o elemento que foi removido, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele remove aqui, ó, o elemento aqui que está aqui na chave Pedro e retorna o valor desse elemento aqui como resposta, certo? Então, o comando pop ele vai descartar e retorna para você o valor que foi descartado, que foi removido. O pop item ele retira ali o último elemento que foi inserido. Então ele vai retornar ali como se fosse do final do dicionário. E o comando clear ele apaga todo mundo, certo? Do mesmo jeito que a gente viu para as listas, para você copiar um dicionário, você não vai copiar direto usando o comando igual, você usa lá o comando copy, tá certo? Senão você vai ter aqueles mesmos problemas que eu falei ali para a lista, certo? Então esses são os 4 tipos básicos de dados que a gente tem no Python. É, além desses 4 tipos, tem um aqui uma menção honrosa aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o quê? Essa biblioteca NumPy, você tem que instalar ela, né? Se você está com o Python seco, você teria que instalar. Mas no Anaconda ele já vem instalado, tá? Então você não precisa se preocupar. Bom, ela é muito útil aqui, né, principalmente para nossa disciplina, porque ela vai implementar vários algoritmos aí da parte de álgebra linear, vários algoritmos que trabalham com vetores e matrizes, tá? Então, ela não vem aqui, você tem que mandar importar ela, então ela não fica disponível direto aí no Python, você tem que pedir para ela ser importada. Então você usar o comando import numpy, aí em vez de ter que ficar digitando numpy toda hora, ah, interessante você colocar ali uma abreviação para ela. Então import numpy e aí o np é a abreviação dela. E aí você tem um comando ali array, você tem esse tipo de dados array que vai definir ali um vetor, certo? Que é criado aqui nessa biblioteca NumPy. Esse vetor ele pode ser então bidimensional ou tridimensional, ele pode ter várias dimensões, tá? Mesma coisa da lista, a lista também podia ter várias dimensões, mas ele não vai poder ter tipos de dados diferentes armazenados nele. Então você tem lá um vetor de inteiros ou um vetor de strings, mas você não pode ter uma mistura deles. E o mais interessante são as funções de álgebra ali que estão implementados nela. Então, por exemplo, se eu quero fazer ali o produto escalar, tem o comando dot que faz ali o produto escalar dos vetores. Se eu quero fazer o produto vetorial, tem o comando cross que faz ali o produto vetorial, certo? Então,
e vários outros aí que a gente vai ver daí, vai precisar aí durante o curso. Então, essa bibliotecazinha a gente vai estar usando bastante. Diferente aqui, ó, só um cuidado aqui que você tem que tomar. Diferente das outras tipos, né? Os outros a gente acessava usando aqui a variável e o ponto e o nome da função. Aqui a gente vai usar o nome da biblioteca, tá? Então aqui a biblioteca é NP, que é o sinônimo que eu coloquei para ela. Então, np.dot, que é a função. E aqui primeira variável, segunda variável. Certo? Só essa diferença que a gente vai ter aqui. Então aqui é o nome da biblioteca, ponto, função. Mesma coisa aqui, tá vendo? Ó? np.cross. E aí faz o produto vetorial. Então, da mesma forma que eu falei, no o Python você tem muitas coisas já implementadas, tá? Vocês não, basta vocês saberem aqui qual o nome da função para você utilizar, não precisa ficar inventando a roda aqui e implementar essas funções. É mais fácil aí vocês saberem aí o nome da função. Essas são as principais que a gente vai estar usando. A NumPy, a biblioteca NumPy a gente vai estar usando também bastante. Tem a outra que é a SciPy, depois a gente fala sobre ela. Deixa eu colocar aqui um previewzinho que isso aqui é muito tranquilo, tá? É só mesmo dar uma repassada aqui e próxima aula a gente passa aqui com detalhes aqui em cima de cada um, tá? Mas as estruturas de controle, né? Que é o if, o for e o while, elas a sintaxe delas aqui para quem vem do C, ele é um pouquinho diferente. Quem vem do C, Java, outra linguagem dessa é um pouquinho diferente. No Python, os, essas estruturas, o escopo dessas estruturas, ela é definida aqui pela indentação, tá? Então, ou seja, eu tenho lá um código. Deixa eu ver se eu tenho aqui um código um pouquinho maior. Aqui, ó. Eu tenho aqui um código. E aí, por exemplo, eu quero saber onde que o if aqui, ó. Onde que esse if termina? Ele vai terminar aqui, ó. Quando essa indentação voltar para esse nível. Então, se eu tinha aqui, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um outro código aqui, ó. Se eu quiser que esse print ele aconteça dentro desse if, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele na mesma indentação. Ou seja, esse espaçamento aqui, ó, ele tem que ser o mesmo para tudo que estiver aqui dentro desse if. E como que eu saio do if? Aí você volta esse espaçamento aqui, ó, e a linha de volta aqui, tá? Então, esse é um único detalhe aqui que no Python é diferente das outras linguagens. Você não tem lá um begin end, um abre chaves, fecha chaves. A indentação ela é definida aqui pelo número, pelo esse espaçamento aqui, tá? É isso que define se você está dentro do if, se está fora do if, se está dentro do for, se está fora dele. Ok? E na próxima aula a gente fala sobre essas estruturas aqui, tá? Então é o if, o for. Eu vou estar, a gente só vai estar mostrando, eu só vou estar mostrando aqui como que é a estrutura, como que é a sintaxe
no Python, tá? Não vou estar revisando com vocês códigos de como que você faz algoritmo com if, algoritmo com for. Eu não vou estar revisando códigos aqui. Eu só estava mostrando esse aqui, ó, sintaxe de como que é o comando if. Certo? Ou seja, só, esse aqui é a palavra é if. Você coloca ali a condição e aí tem que ter esses dois pontos. Não é um if alguma coisa begin. Não é um if alguma coisa abre chaves. É o if, a condição, dois pontos. E aí depois você coloca aqui o espaçamento. E aí tudo que tiver aqui com esse espaçamento está dentro do if. Certo? Então, na próxima aula a gente vai ver essas estruturas, tá? Isso aqui é rapidinho. É só mesmo essa sintaxe que eu quero mostrar para vocês aí como é que ela é. E alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Então essa semana eu vejo se eu vou deixar aqui uma lista para vocês para a gente exercitar essas ideias aqui das estruturas de dados, tá? Então as primeiras aqui elas são simples, né? Essas strings, inteiros, floats, isso aqui não tem muito segredo. Acho que as que realmente dão um pouquinho mais aí de trabalho realmente é a gente vocês pegarem essa questão da lista e dos dicionários. Certo? A lista e os dicionários eles são realmente duas estruturas é, são para alguns pode ser uma estrutura nova, uma estrutura que vocês não conhecem, não tinham visto ainda, mas são estruturas aí que depois que vocês aprendem a trabalhar com elas, vocês vão ver que elas são uma mão na roda. Certo? Elas facilitam demais a programação. O código de vocês fica muito mais simples, muito mais fácil, tá? Mesmo, pessoal, alguma dúvida aí? Beleza?